Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Vamos hoje falar sobre adjetivos. Cadê você? Cadê você, página? Tá aqui a página. Vamos lá, pessoal. A gente vai ter aí duas aulas básicas de adjetivos, mas nesse primeiro momento é importante que você tenha uma só. E vamos fazer aqui a lembrança do que são adjetivos. Adjetivos qualificam substantivos, eles falam sobre substantivo, né? Então você tem lá cachorro grande, casa bonita, menino inteligente, ideia bacana, tá? Então eles estão falando sobre um substantivo. Em inglês, os adjetivos não variam. Atenção, não variam. Não variam em gênero, não vai para feminino nem para masculino e não variam em número. Eles não vão para plural. Então, por exemplo, no caso aqui, vestidos, que é a coisa sobre a qual estamos falando, vermelhos, que é o que está qualificando. Na nossa língua, vermelhos vai para o plural. Se fossem sandálias, seriam sandálias vermelhas, porque na nossa língua muda o gênero, iria para o feminino. Porém, em inglês não. Então, em inglês, essa frase, vestidos vermelhos, fica red dresses. Dresses, sim, veio para o plural. Isso aqui é o plural, tá? Esse é o pluralzinho aí dele, tá? Então, dress é um vestido. Dresses, tá? Aí é mais de um vestido. Não se diz reds, ok? Não vai para o plural. Vamos para mais exemplos aqui concretos, né? Nada como exemplos para a gente entender. Vamos lá. Adjetivos podem ser posicionados em dois lugares na oração. Então vamos lá. Antes do substantivo, tá? Vamos prestar atenção. Ele pode ser posicionado antes do substantivo. Sendo que quando você tem um, o, a, aquele, esse, meu, seu, aí no caso, essas palavras aqui, todas em verde, elas vão vir ainda antes do adjetivo. Elas estão caracterizando também a coisa que você está falando. Então, olha só, eu tenho um cachorro. Então, aqui, ó, um cachorro, só que isso não é um adjetivo. Um. Agora, o big, sim, o big é o adjetivo. Então, o big tem que estar antes da palavra cachorro, porque ela fala sobre o cachorro. Beautiful, que é lindo ou linda, fala sobre a cidade. Então, ele tem que estar antes da cidade. E vai estar depois de aqui, ó. A cidade linda, ok? This é este ou esta. E a coisa sobre a qual estamos falando é o weather, é o tempo, é o clima. Então, o adjetivo é cold. Cold weather, clima frio. Este clima frio, este tempo frio. A gente fala isso às vezes, né? Esse tempo frio tá me matando. Tá aí. Ou tem gente que fala nesse tempo frio é maravilhoso. Mas, em português, ó, o frio foi depois de tempo, né? Tempo frio, cidade bonita, cachorro grande. Aqui foi tudo ao contrário. Então, eu já iniciei a página, olha aí para a tela, ó. Não é dog big, é big dog. Beautiful city, não é city beautiful. É cold weather, não é weather cold. E aqui, picture pode ser uma foto ou uma gravura, então tá aqui, ó. Uma foto velha, antiga, tá? E de novo aqui, os adjetivos todos então estão em laranjinha para você entender que eles vão estar imediatamente antes da coisa sobre a qual falamos. E nesse caso aqui, todas as coisas estão em preto para visualmente ficar fácil para você, tá? Vamos lá. Outra posição em que o adjetivo aparece, tá? Então essa aula você vai ter que assistir com calma, ok? Para ir digerindo. Então ele pode ir antes do substantivo. E se você reparar aqui, nenhuma dessas frases possui verbo, ok? Não tem verbo aqui em nenhum. Então, se você já assistiu lá as aulas de verbo que eu já postei, tá? Você não deixa acumular aquelas aulas de verbo lá nos bônus, não. Você vai acompanhando elas, porque o verbo é a base do aprendizado aqui. Então, tudo vai rolar no verbo. Então, eu estou te dando aqui, para não sufocar a sua mente e te encher de informações sobre verbos, porque os verbos também têm vários significados. Eu estou alternando aqui. Eu comecei com pronome,
comecei com substantivo, aí fui para artigo, agora você estuda verbo, vai lá e estuda verbo. Dá uma aliviada, vem aqui, vem para adjetivo. Deu uma aliviada no adjetivo, volta e continua estudando mais verbos. Você precisa dos verbos para a gente continuar, que senão você não consegue nem olhar para essas frases aqui e não está apto a dizer que realmente não tem um verbo aqui, se você não for capaz de identificar o que é verbo e o que não é verbo. Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, antes do substantivo, você coloca um adjetivo. Maravilha. E depois de verbos, e são verbos, na verdade, de ligação. Olha que a gente tem isso em português. Você tá vendo como é que a gramática é semelhante? Então, lembra lá em português? Ser, estar, permanecer, ficar. Eles têm a mesma coisa. Né? Não tem esse bicho de sete cabeças em inglês, não. A gente tem que, de fato, memorizando um vocabulário, aprendendo a criar frases. Então, tá aí, ó. Ser, estar, aqui, ó, transformar ou tornar-se. Get, que é ficar, tornar também. Sim, parecer, aparentar. Feel, sentir. Aí agora perceba que depois desses verbos que vão aparecer aqui embaixo, todos eles, ó, olha para cá. Todos eles estão em verde. Então eu estou procurando manter um padrão aí, tá? Presta atenção aí. Então, olha, de novo eu estou mantendo a coisa sobre a qual vamos falar, estou mantendo em preto, tá? Então vamos de novo falar sobre dog, sobre city, sobre weather, sobre picture. O que é picture? Gravura, fotografia, tá? Weather, clima, tempo. Então vamos lá. Agora a sua construção é diferente. Quando você tinha ali cachorro grande, um cachorro grande, agora você, querendo transformar aquela expressão numa oração, você vai dizer o cachorro é grande. E aí sim se assemelha à nossa língua, né? Então aí, ó, big, the dog is big. Então, o adjetivo foi para depois do verbo. The city became beautiful. Então lá eu disse beautiful city, cidade linda. Se eu disse cidade linda, porque cidade é linda. Ou quem sabe passou por uma obra, uma restauração, uma recuperação, o governo. E aí você fala, nossa, mas a cidade ficou linda, transformou-se em linda. Ok? Então, você diz aí, depois do verbo became, isso aqui tá no passado, tá? É o transformou-se, ficou, tornou-se linda, tá? Aí eu forcei uma barra aqui porque a frase fica meio esquisita, né? Mas é só para poder usar o verbo. Aí vem a outra aqui. The weather got cold. Got é o passado de get. Se você já estudou lá, verbo get, corre, estuda. O verbo get é usado demais, né? E get, um dos significados dele é ficar, não no sentido de estar, permanecer no lugar, é no sentido de tornar-se. Tornar, né? Não tornar-se. Então, quando você fala, o clima ficou frio, o tempo ficou frio, ó, é isso aqui, é o ficar, porque ficar pra gente tem esse sentido de transformar. Então, tá aqui, ó, depois do verbo, o adjetivo. E o último aqui, the picture seems old. Então, lá eu disse an old picture, uma fotografia velha, uma fotografia antiga. E aqui eu posso simplesmente dizer a fotografia parece ser antiga, parece ser velha. Mas lá, se eu fosse ao pé da letra colocar todas aquelas frases, eu particularmente teria colocado todas elas dizendo the picture is old, the weather is cold, the city is beautiful, the dog is big. Mas eu dei uma variada aqui para poder usar outros verbos aqui para vocês entenderem, tá? Não sei o que aconteceu com esse rabisco aqui doido. Vamos para a próxima. Então, antes do substantivo. E o adjetivo também pode ficar depois do verbo. Também pode-se ficar, ter advérbios antes dos adjetivos. Então, na verdade, né, os adjetivos podem ficar depois dos advérbios. É isso aqui que a frase ficou mal elaborada. Aqui, ó, vamos lá. Vou mudar até essa frase aqui, vou deixar ela mais bonitinha. Vamos ver se eu consigo ser ágil aqui para não ficar longa. Então, pode-se usar adjetivos após os advérbios. Após os advérbios. Alguns advérbios. Pode-se usar adjetivos após advérbios. Então, terceiro, pós, que é o que? Advérbio. Então, a gente falou pós-verbo, pós-advérbio. Vamos lá. A really big bowl. Bowl é uma tigela, tá?
Então aí, big, você já sabe que é o adjetivo. E a really big, really não é real, really é intensidade, é muito. Nossa, essa é uma tigela muito grande, hein? Que tigela grande, essa tigela é muito grande, tá? E aí a gente vê aqui a tradução. Vamos lá, uma tigela muito grande. Próximo. The bowl is too big. Too, olha aqui, ó. É demais, é além da conta, tá? Então, muito, ok. Você só tá expressando algo sobre a tigela. Mas too passou da conta de ser grande. Então, olha, essa tigela é muito grande, tá? Grande demais. Passou da conta do que deveria ser. A so beautiful house. Olha aqui, ó, não tô nem com verbo nessa frase. Uma casa tão linda, tão linda. Aqui, ó, so. Esse so aí a gente vai estudar ele com muito amor, porque ele tem aí um monte de colocação em inglês e dá um nó no cerebelo do povo. Cerebelo eu tô brincando, tá, pessoal? Eu sei que é cérebro. Vamos lá. The food is so good. A comida é tão boa. Olha aí, ó, tão de novo, tá? E mais uma. A quite smart girl. Olha só, esse quite aí, ó, não é isso aqui não, hein? Esse quiet é silencioso, manso, calmo, tá? Isso aqui é quite, T-E, tá? Uma galera viaja nisso. Então, a quite smart girl. Então, agora tá não é quieta, não. Agora tá bem esperta. Smart, esperto, inteligente. Então, ali, ó. Uma menina, né? Garota, menina bem esperta, tá? Então, eu traduzi o verdinho do lado esquerdo aqui, ó, pro verdinho do lado direito lá, tá? E a última aqui. It's a really expensive bicycle. É uma bicicleta muito cara. Aí você repara. Olha só, vamos agora fazer análise aqui. Eu disse que ele podia vir após o advérbio. Todos os advérbios aqui estão em verde. Então, aqui, ó. Really big. Too big. So beautiful. The food is so good. Quite smart. Bem esperta. It's really expensive. Muito caro. Então, ó, really big. Muito grande. Too big. Grande demais. So beautiful. Tão linda. So good. Tão boa ou tão bom. Quite smart, bem esperta, bastante esperta. Real expensive, muito cara, tá? Só faltou abrir ali o último. Tá bom? Então veja que todos eles aqui que eu sublinhei de vermelho são os adjetivos. Vamos ver aqui, olha. Eu, no final desse curso, eu vou ser chamada de mãe Veca, porque ninguém faz isso por vocês, tá? Eu tô traduzindo esse troço todo. Tá? Em nenhum lugar se tem isso, só para te lembrar, tá? Dia das Mães eu vou querer presente. Vamos lá. Sem verbo. Como é que você constrói, então, uma expressão? Porque você não tem verbo, então é uma expressão. Então, a expressão com adjetivo. Cold room. Sem verbo, e aqui a gente vai colocar com verbo. Beleza? Então, tá lá, ó. Cold room. Quarto frio. Olha como eu sou bacana, hein? Você não vai nem anotar isso aí. Quer dizer, você tem que anotar para você poder rever depois, né? Senão você vai ficar revendo vídeo aula aí a vida inteira. Então, ó, cold room, quarto frio. E aí eu transformo isso numa oração. Tem que ter um verbo. The room is cold. O quarto está frio. Tá aqui, ó. The room is cold. Rainy day. Dia chuvoso. The day is rainy. O dia está chuvoso. Então, eu coloquei um verbo. Ou seja, ele foi para trás do verbo, ele foi para após o verbo, tá? É para ter atenção. Com o tempo se acostuma, isso fica super intuitivo, tá? Mas no início a gente tem que prestar atenção porque confunde um pouquinho. Good food, comida boa. E aí você fala the food is good ou the food tastes good, tá? E a gente não tem esse verbo aqui, tastes, tem paladar bom, a comida é isso, tem um paladar bom, né? O tastes. Então, ali, ó, o good após o tastes. Aqui, New Bridge. Então, tá aqui. Ponte Nova. Vamos olhar essa coluna aqui? Cold room, adjetivo antes. Rainy day, adjetivo antes. Good food, adjetivo antes. New Bridge,
adjetivo antes. Agora, quando a gente vai usar o verbo, né? Uma frase que tenha o verbo, então, is cold ficou o adjetivo após o verbo. Is rainy, está chuvoso, ficou após o verbo. Tastes good, está boa, após o verbo. The bridge is new, new após o verbo. Aí você dá uma pausa para você digerir isso aí, tá? Vamos para o outro. Quando a gente tem plural, porque eu disse que adjetivo não vai para plural, mas vocês precisam absorver isso, tá? Vamos lá. Todas as palavras aqui, man, peraí, só um instantinho aí, povo. Vamos lá. Todas essas palavras em preto são plural. Men, homens. Children, crianças ou filhos. Flowers, flores. Movies, filhos, filmes. E todos em laranjinha são adjetivos. Repara aqui, ó, homens cansados, não tem plural, nem masculino. Bored children, crianças entediadas, em português entediadas, em inglês bored. Purple flowers, flores roxas. Exciting movies, filmes animados. Exciting eu já falei para vocês que é falso cognato, não tem nada a ver com excitação isso aí, tá? É animação, interessante, tá? E aqui a gente vê de novo que todos os adjetivos, quando não tem verbo, eles estão ali antes, né? O substantivo a que o adjetivo se refere, tá? Ele vai estar após o adjetivo. Vamos lá. Esses homens, agora que incrementei, ó. Esses homens parecem cansados, parecem a verbo de ligação, tá? As crianças parecem entediadas, se sentem entediadas. Essas flores são roxas. Então, os laranjinhas do lado todinho aqui, ó, estão após verbo. Tudo no plural. Tudo quem que tá no plural? Não, quem tá no plural é quem tá em negrito. É man, é children, é flowers e movies. O adjetivo não está no plural. Então, ó, os homens parecem cansados, mas é tired, não é tired. Children feel bored, não é se sentem cansadas, bored, não. Sem S. Então, aqui, ó, se sentem cansadas. As flores são roxas, não é purples, é purple. The movies look exciting. Esses filmes parecem interessantes, animados, então, cheio de ação, né? Então, tá aí, ó, parecem interessantes, animados. Então, aqui no caso, ó, ficou todo mundo após. Deixa eu fazer aqui bonitinho, porque eu vou rabiscando para você acompanhar a que palavra eu estou me referindo. Então, ó, após o verbo, após o verbo, após o verbo, após o verbo, sem plural e sem feminino, sem masculino. Aí, eu já vou sair da categoria teacher veca para virar tia veca, né? Ou vou virar tia, ou vou virar mãe, não sei. Eu fui e trouxe aqui para vocês um monte de adjetivo que vocês precisam saber. E assim, vocês precisam saber, tá? Porque isso aqui parece muito, mas isso aqui é muito básico. À medida que você vai criando frases, você vai absorvendo isso. Como que você aprende e você memoriza vocabulário novo? É sempre criando frases, mas calma aí. Então vamos lá. O que tem aqui? Colunas azuis, um adjetivo, e nas verdes, o oposto do adjetivo da coluna azul. Então aqui se repete. Um adjetivo, o oposto dele. Um adjetivo e o oposto dele. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, olha. Careful, cuidadoso. Careless, descuidado. Fat, gordo. Thin, magro. Friendly, simpático. Unfriendly, antipático. Funny, engraçado. Serious, sério. Happy, feliz. Sad, triste. Healthy, com Y no final. Saudável. Sick, doente. Lazy, preguiçoso. Hardworking, trabalhador. Old, velho. Young, jovem. Agora, lembrando que eu estou descrevendo pessoas, tá? Polite, educado. Não tem a ver com polido, hein? Impolite, mal educado. Rich, rico. Poor, pobre. Shy, tímido. Outgoing, extrovertido.
smart, esperto, inteligente. Stupid, idiota, burro. Special, especial. Ordinary. Ordinary em português é você tá xingando alguém, porque você chama que alguém é ordinário. Mas ordinary em inglês é algo que é comum, é cotidiano, do dia a dia. Não tem nada de especial nele. Strong, forte. Weak, fraco. Tall, alto. Short, baixo. Tá? E vamos lá para alguns. Eu tô dando essas frases, esses adjetivos aqui para vocês, porque memorizar também usando opostos é também uma tática bem legal, que você coloca o seu cérebro para fazer o ping-pong, né? E às vezes você fica sozinho falando careful, careless, fat, thin, strong, weak, old, new, tá? Vamos lá. E agora pra gente falar, por exemplo, de lugares, tá? Alguns deles também não são só para lugares, alguns deles descrevem coisas. Então vamos lá. Beautiful, lindo. Ugly, feio. Bright, brilhante, iluminado. Dark, escuro. Clean, limpo. Dirty, sujo. Empty, vazio. Crowded, cheio. Interesting, interessante. Boring, chato. Large, grande. Small, pequeno. Modern, moderno. Tradicional. Neat, arrumado. Messy, não é o Messi jogador de futebol. Esse aqui é o Messi com Y, que significa bagunçado. New, novo. Old, velho, porque a gente tá falando de coisas, né? O outro lá era old, porque você tá falando de pessoas, uma pessoa old. E aí, quando você fala o oposto de uma pessoa velha, é uma pessoa jovem, ok? Quiet, olha aqui, ó, a posição do ET aí, ó, silencioso. Noisy, barulhento. Relaxing, relaxante. Stressful, estressante. Spacious, sorry. Espaçoso, cramped, apertado. Terrific, isso aqui, cuidado, porque uma galera confunde terrific com terrible, tá? Terrific é tremendo, bacana, é positivo. Terrific é positivo. Terrible é que é negativo. Unusual, algo incomum. Ordinary é comum. Well known, bem conhecido. Unknown, desconhecido. Aí agora a gente vai criar, eu coloquei uma cola aqui, provavelmente vocês não vão estar lendo, tá? Mas é só para você entender que eu peguei essa imagem aqui e coloquei aqui para criar uma cola. Vamos lá que a gente vai fazer rapidinho esse jogo para essa aula não ficar longa demais. A hard working man, eu não tenho nenhum verbo nessa frase. Isso aqui é simplesmente para memorizar. Então, se você escreve isso, depois você escreve em português no seu caderno, na hora, daqui, ó, 3 meses, próximo da prova, quem for fazer prova no começo do ano, quem for fazer prova em setembro, em outubro, só vai pegar o caderno e vai folhear, né? A cada 3 semanas você folheia o caderno, a cada 4 semanas você folheia o caderno, você vai lembrando disso aí tudinho, você vai fixando. Então, assim, a revisão tem papel fundamental para você poder memorizar qualquer coisa, tá? Então tá aí, a hard working man. Hard working era o quê? Trabalhador. Então aqui, my father is hard working. Então isso aqui eu quero fazer uma brincadeira, só que eu já respondi a brincadeira, mas é legal que você procure fazer sozinho. Então isso aqui, se eu fosse dizer, diga-me, um homem trabalhador. Tell me, aqui ó, quem já estudou o verbo tell lá, aqui ó, tell me, diga-me, a hard working man. My father is a hard working man. Hard working. Aí agora eu pego an outgoing woman. Woman singular. Então me diga uma mulher outgoing, uma mulher expansiva, oposto de shy. Quem seria? Aí, quem que eu coloquei aqui? Aí você deve fazer o seu. Você vai simplesmente pegar no seu caderno. Isso te ajuda demais a memorizar, porque você está falando de coisas da vida real. Então você vai procurar alguém hard work, em vez de dizer, sei lá, que é seu pai, você quer dizer que é sua mãe, diga que é sua mãe. Você quer dizer que é seu avô, diga que é seu avô. Então, você vai colocar aqui, ó. My mother is hardworking. My grandfather is hardworking. My boyfriend, meu namorado, é hardworking. Então, é um exercício legal para você fazer. Então, aqui eu coloquei uma pessoa extrovertida. My mother is outgoing, ok? Próximo. Me diga a funny person. Então, vamos lá. My uncle is funny. Então, meu tio é engraçado. My uncle is funny. A friendly girl, uma garota simpática. My cousin Laura is friendly. Minha prima Laura é simpática. Diga um homem educado. A polite man. A polite man. My husband is polite. Meu marido é educado.
Outgoing women. Olha aí, ó, plural, hein, galera? Vai comer mosca não, hein? Women, plural. Então, my sisters, foi a resposta, ó. My sisters, minhas irmãs são extrovertidas. Aí eu repeti o extrovertido. Aqui, smart girls, tell me smart girls. O que eu disse aqui, ó? My daughters, minhas filhas são smart, inteligente que eu falei? Esperta? Eu acho que eu confundi aqui, mas eu não vou voltar ao vídeo não, tá? Então tô consertando aqui. Smart girls, garotas espertas, meninas espertas. E aí eu coloquei plural. My daughters are smart, tá? Special people, pessoas especiais. Quem são pessoas especiais para mim? My colleagues are special. Colleagues são colegas, meus colegas são especiais. Fat people, me diga pessoas gordas. Porque a gente não vai ficar só falando coisa positiva, né? A realidade é que a gente fala também algo que desagrada a alguns. Então, tá lá, my grandparents, meus avós, né? Porque grandmother é avó, grandfather é avô, grandparents são avós. Então, meus avós são gordos. E aqui, ó, o verbo to be, ó, plural, hein? Plural, hein? Aqui, ó. They are outgoing, they are smart, they are special, they are fat. E a última aqui, careless people. Então, tell me some careless people. Me diga umas pessoas que são descuidadas. Quem que eu disse aqui? My neighbors, meus vizinhos são descuidados, ok? Isso aqui não é realidade não, tá, gente? Isso aqui é só para vocês pegarem a dinâmica do exercício e você procurar fazer suas próprias frases, tá? Então tá aqui, ó, singular, quando eu falo de uma pessoa só, is. Falei no plural daqui para baixo, virou tudo are, tá? Porque todos esses sujeitos aqui, my sisters, my daughters, my colleagues, my grandparents, my neighbors, podem ser substituídos por they. Aí eu tenho ainda uma última dinâmica para vocês. Vamos lá, rapidinho, rapidão. My father is a hard... Ui, rapaz, peraí. Vamos lá. Deu uma pausa aqui porque teve uma falha de digitação. Esse aqui, olha, é um desafio maior, tá? E eu quero que você preste atenção. Eu disse, ó, my father is hardworking. Meu pai é trabalhador. Aí eu quero dizer, meu pai é um homem trabalhador. My father is a hardworking man. Meu pai é um homem trabalhador. Então, de qualquer maneira, ficou depois do verbo, tá? Então, isso aqui você vai assistir com calma e com carinho, porque isso aqui demanda atenção e vocês têm que aprender, porque isso aqui é uma das piores coisas para vocês lerem em texto, tá? Pasmem. Então, vamos lá. My mother is outgoing. Minha mãe é extrovertida. Então, minha mãe é uma mulher extrovertida. Depois, ó, minha mãe é uma mulher extrovertida. Próximo. My uncle is funny. Então, meu tio é engraçado. Aí, agora eu quero dizer, meu tio é um homem engraçado, pessoa engraçada. Aqui, ó, usei person. Então, tá aqui, ó. A funny person. Meu tio é uma pessoa engraçada. Só que o pessoa não vai depois do verbo. Uma pessoa engraçada é que vai depois do verbo. A funny person. My cousin Laura is friendly. Minha prima minha prima Laura é simpática. Então, minha prima Laura é uma menina simpática, uma mulher simpática. Olha aí, ó, o que eu coloquei. Eu falei que é uma menina simpática. Olha aqui, ó. Minha prima Laura é uma menina simpática. Próximo. My husband is polite. Meu marido é educado. E aí, se eu quiser dizer, meu marido é um homem educado, meu marido é uma pessoa educada. Como é que eu vou colocar aqui, ó? É um homem educado. Então, my husband is a polite man. Polite. Aqui, ó. Is a polite man. My husband is a polite man. Tá? Atenção, galera. My sisters are outgoing. Então, vamos prestar atenção aqui agora, porque eu estou entrando na área do plural. Então,
My sisters are outgoing. Então, minhas irmãs são simpáticas. Eu posso dizer, minhas irmãs são mulheres simpáticas, né? Elas são adultas já, não sei o que eu coloquei aqui. Isso aí, mulheres simpáticas. Aqui, ó. Mulheres simpáticas. O ideal é que você reveja essas últimas 2 páginas e você, antes de eu destapar, você já procure ver a resposta na sua cabeça, tá? Aqui. My daughters are smart. Minhas filhas são espertas. E se eu quiser dizer, minhas filhas são meninas espertas, como é que fica? Eu não sei se foi meninas que eu coloquei aqui. Ó, girls, isso aí mesmo, ó. Minhas filhas são meninas espertas. Aqui, ó, me referindo a elas. Aqui. My colleagues are special. Meus colegas são especiais. E se eu quiser dizer, meus colegas são pessoas especiais. Como é que fica? Eu não sei se foi pessoas que eu usei. Ó, pessoas, people. Meus colegas são pessoas especiais. Podia ter dado um pouquinho maior, né, povo? Eu sei, tô reconhecendo. My grandparents, meus avós. Meus avós são gordinhos. Então, se eu quiser dizer, meus avós são pessoas gordinhas. Olha aqui, ó. Meus avós são pessoas gordinhas, tá? My neighbors are careless. Meus vizinhos são descuidados. Eles não cuidam ali da calçada deles, está sempre sujo, né? Então tá ali, ó. My neighbors are careless people. Então, meus vizinhos são pessoas descuidadas. Bom, pessoal, terminou essa aula. Essa aula é muito importante. Faça o exercício e pratique. Se precisar assistir mais uma vez, é uma aula longa, assista, tá? Porque ela é base para uma outra aula de adjetivos que, lamento informar, é mais difícil que essa, tá? Então, é mais complicado e se você não entender essa aí muito bem entendida, você vai se enrolar para aprender a parte 2 aí de adjetivos. Tá bom, meu povo querido e amado? Vejo vocês na próxima aula. Beijinho, bye bye.